Uma boa tarde a todos, ou manhã ou noite, conforme vocês estiverem vendo esta apresentação. Bom, hoje a nossa aula é dedicada à gestão ambiental pública, instrumentos de política pública ambiental e legislação ambiental no Brasil. Muito bem. Mas antes de mais nada, eu quero deixar registrado nessa aula gravada a um aspecto positivo que eu espero não ser apenas discurso, mas que isso efetivamente seja colocado para frente com ações, com práticas, com políticas públicas que venham a chegar a este objetivo, que é o anúncio pelo Brasil na COP26, ocorrida agora no início de novembro de 2021, de redução em 50% de emissões de gás carbônico até 2030. Entretanto, ainda que seja recebido com muita alegria e esperança, existem críticas de que o governo brasileiro promete, mas não diz como vai fazê-lo. Mas eu acho que a esperança é assim que funciona, né? Então tá aqui, o ministro do Meio Ambiente anunciou durante a COP26 uma nova meta climática brasileira de reduzir 50% de emissões de gases poluentes até 2030 e neutralizar a emissão de carbono até 2050. Ok? Olha que coisa bem legal. Vamos torcer, vamos fazer por onde, vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar e vamos também acreditar que é possível. Muito bem. Então, o nosso tema de hoje é a gestão ambiental pública. Eu fiz esse sistemazinho aqui numa ideia de a gente visualizar o que está pressionando no sentido de está convergindo para a questão ambiental, para ações, para políticas ambientais no Brasil, no mundo de hoje. Vejam bem, a primeira coisa a se falar é o seguinte: a Constituição Federal de 1988 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Portanto, primeira coisa, todos têm direito. É um direito difuso, ou seja, é aquele direito que não pertence a ninguém individualmente, mas pertence a todos. Absolutamente todas as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é só o meio ambiente, mas que o meio ambiente esteja ecologicamente equilibrado. Porque a praia nós vamos ter, mas a gente não quer uma praia que a gente não possa pisar porque ela está extremamente imprópria. A gente não quer uma praia, a gente quer uma praia ecologicamente equilibrada. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo. Então, direito de todos, uso de todos, interesse público. Nós vamos ver na aula sobre princípios que aqui é o interesse público que predomina. E essencial à qualidade de vida. Significa que a qualidade de vida é um direito fundamental. Portanto, o meio ambiente também é um direito fundamental. O meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ok? Muito bem. Então você tem aqui todo um arcabouço legislativo federal, estadual, municipal, sobre a questão ambiental. Você também tem um aparato administrativo ambiental. Vejamos o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 6938, e que você tem órgãos federais, estaduais, municipais, locais, regionais, locais, no tocante à fiscalização, execução de políticas, enfim, na questão ambiental. E você também tem a sociedade e a comunidade atuando com uma cidadania ativa, pressionando, cobrando
o poder público. Aliás, a própria Constituição diz, impondo seu poder público e a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, todos nós, pessoas físicas que somos, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, têm o dever de preservar, de defender e preservar o meio ambiente. Detalhe, não só para nós, para a presente geração, mas para as futuras também gerações. Então, é esse que esse slide tenta demonstrar, de uma forma mais visual, essa situação atual da questão ambiental no Brasil e no mundo. Muito bem. Portanto, vamos falar sobre gestão ambiental pública, que é a ação do poder público, de acordo com uma política pública ambiental. O que é uma política pública ambiental? É o conjunto de objetivos, diretrizes, instrumentos de ação que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis no meio ambiente. Gente, política pública é de governo, ok? Então, o governo anterior tinha uma política pública ambiental, o governo atual tem uma política pública ambiental, o próximo governo pode manter a atual política, pode fazer outra política, porque a política é uma ação de governo. Mas ela tem objetivos, diretrizes e instrumentos de ação. O que ela quer, como ela quer, quem vai fazer, o que, para quê. Isso é uma política pública. Tá bom? E hoje eu trago esse slide, que é uma reportagem do jornal O Globo, de junho de 2021, em que o presidente da Michelin, na América do Sul, aquela empresa grande francesa, multinacional francesa, de pneus, etc., que ele diz o seguinte: sem política ambiental, o que é made in Brasil terá restrições no mercado internacional. O que ele quer dizer com isso? Nós podemos concordar ou não, mas a visão desse executivo fala que a economia voltou a rodar, mas diz que já prepara uma célula da crise para lidar com o risco de racionamento e afirma que a empresa está pronta para fabricar pneus para carros elétricos. Ele já começa a falar, a nossa empresa está entrando nessa questão ambiental aí de redução de gases poluentes, eliminação do carbono até 2050, portanto, o uso de combustível fóssil. A gente está começando a pensar em fabricar pneus para carros elétricos. Adaptar-se a essa nova realidade. A empresa não pode ficar parada. A empresa não pode ficar desinformada. Não é do dia para a noite que ela altera uma linha de produção, cria novos produtos, enfim. Então, nesse caminho para a redução e eliminação do uso de combustíveis fósseis, a empresa já está falando em adaptar-se a essa nova realidade. Mas mais ainda, ele fala, nós, Brasil, precisamos ter uma política ambiental que seja bem vista, sem o qual nossos produtos, ele está falando da empresa dele, nossos produtos made in Brasil, sofrerão restrições no mercado internacional. E o que se vê hoje é que a política pública ambiental está sendo questionada na seara internacional. Isso é um alerta de um executivo de uma multinacional. Ele diz, alerta que a agenda ambiental precisa se impor ou surgirão barreiras a produtos made in Brasil no exterior. Esse é o recado dele. Muito bem. Apenas para conhecimento dos senhores, vamos olhar aqui algumas fases da política pública ambiental brasileira. Se é que nós podemos falar que aqui na primeira fase se encontra uma política pública ambiental. Não é mesmo? Se você reparar que no Brasil colônia
existia lei que proibia o corte do pau-brasil, mas que não era diretamente pela questão ambiental, e sim para proteger o monopólio da coroa portuguesa na exploração desse recurso, então você pode dizer que não é necessariamente uma política pública ambiental. Veremos mais à frente. Ainda nessa considerada primeira fase, vem um início de política ambiental com, principalmente na década de 30, a criação de algumas leis específicas para casos direcionados, como o Código de Caça e Pesca, Código Florestal, Código de Minas, Código de Águas, a Organização do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, que nós vamos ver em 1937, é criado o Decreto-Lei 25. Então já se começa não a pensar de uma forma sistemática, mas de se criar mecanismos legislativos de proteção a recursos naturais. Aí começa também a criação de um aparato administrativo técnico na estrutura da gestão pública, com o Departamento Nacional de Recursos Minerais, Departamento Nacional de Águas e Energia. E o detalhe, por fim, é que até meados dos anos 70, a industrialização era vista como progresso. Lembrem-se, quando nós falamos lá do triplo bottom line, o tripé da sustentabilidade, nós não estamos falando de crescimento econômico propriamente, mas de um crescimento econômico aliado à justiça social, ao ambientalmente correto. Porque não adianta querermos apenas sermos ricos. Não adianta termos dinheiro no bolso. Ou seja, alta industrialização, gerando recursos, empregos. E você ter meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque ele é essencial à sadia qualidade de vida. Na segunda fase, já ainda no início da década de 70 e mais para meados, você começa a ter o quê? A grande conferência de Estocolmo, 1972, que junta governos, empresas, peritos nesse campo para discutir a questão. Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, 73, no governo federal. E aí, a partir daí, os governos estaduais copiam a ideia. Então já se começa a ter órgãos centrais para pensar em políticas públicas ambientais. Ainda que a legislação federal continuasse a se destinar a problemas específicos, abordagens segmentadas, como o solo, a água, os recursos minerais. A terceira fase, sim, ela já começa com o grande marco que é a Lei 6938, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, que institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, no qual veremos daqui a pouco. E com o advento da Constituição da República, em 5 de outubro de 88, que incorpora o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que traz diversos mecanismos de participação popular nas decisões, que legitima o Ministério Público nas questões socioambientais, que traz o artigo 170, que fala sobre a ordem econômica, que nós vamos ver em seguida. Então nós podemos dizer que aí, da década de 80 para cá, o Brasil passa a ter, portanto, uma política pública ambiental devidamente desenhada. Ok? O SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, foi criado pela Lei 6938 de agosto de 81. Ok? O que ele faz? Ele é responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental através das instituições federais, estaduais, municipais. E ele é estruturado como sistema
da seguinte forma: um órgão superior que é o Conselho de Governo, um órgão consultivo e deliberativo que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, ele é consultivo, pode ser consultado para dirimir dúvidas, mas ele é deliberativo também. Ele também emite normas. Por isso tem resolução tal do CONAMA. Tem o órgão central, que é a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Ele tem órgãos executores dessa política, que é o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que trabalham efetivamente lá na ponta da linha, fazendo a fiscalização do garimpo ilegal, do corte ilegal de árvores na Amazônia, das atividades antrópicas nos parques nacionais. Nós temos órgãos seccionais, são órgãos ou entidades estaduais, como, por exemplo, as secretarias e fundações, institutos de meio ambiente dos estados, assim como os órgãos locais, em âmbito municipal. Ok? Isso é bem importante, gente. É importante a gente saber. Muito bem. Dando prosseguimento. Vamos lá. Isso aqui é uma reportagem do jornal O Globo, de 2019, em que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é reduzido de 100 para 21 integrantes. O governo Jair Bolsonaro reduz o CONAMA de 100 para 21. Isso é muito criticado. Por quê? Porque você reduzindo, você está tirando atores, instituições importantes no debate ambiental, no macro debate ambiental no Brasil. Então foi bastante criticado por ex-ministros, por órgãos ambientais e científicos. Isso é só uma informação para vocês. Muito bem. Quanto aos instrumentos de política pública ambiental, como fazer com que isso aconteça? Vamos dar uma olhadinha rápida. Instrumentos explícitos e implícitos. O que são instrumentos explícitos? O que a palavra diz? Ela fala sobre o quê? Foram criados para alcançar efeitos benéficos na questão ambiental específicos, como, por exemplo, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, o Plano Nacional de Saneamento Básico. Olha que coisa interessante para o aluno de administração. Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei de 2010 que nós já vamos ver. E tem os implícitos. Ou seja, que por via indireta atingem o meio ambiente positivamente. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. A gente vai a São Paulo ou olha na televisão sobre o rodízio. Lá na cidade de São Paulo, em determinado setor da cidade, existe o rodízio. Algo como placas pares rodam no determinado horário, às segundas, sei lá, e terças. As placas ímpares, quartas e quintas. Sabe Deus lá como é que é? Procurem aí o rodízio de veículos na cidade de São Paulo que vocês vão olhar. Para reduzir, obviamente, também o trânsito numa megalópole e tal, mas também para reduzir a emissão de gases poluentes. Então não é necessariamente um instrumento explícito, mas ele também traz benefícios
na questão ambiental. Então nós temos instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos e outros tipos de instrumentos de forma geral. Instrumentos de comando e controle, por exemplo, padrões de qualidade, de emissão de gases, proibição e restrição sobre produção, comercialização e uso de produtos e processos determinados, o licenciamento ambiental, o zoneamento ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental. Instrumentos econômicos, como por exemplo, tributos. Tributo é gênero, espécies, impostos, taxas, contribuições. Multas não são tributos, tá? São penalidades. Mas vamos lá. Tributos, instrumentos econômicos, que, por exemplo, o infrator, o poluidor vai pagar um tributo sobre a poluição ou uma taxa para você usar determinado ambiente natural, como, por exemplo, Fernando de Noronha, Jericoacoara, como a gente vai ver um exemplo prático a seguir. Exemplo de instrumentos econômicos são, pelo contrário, são benéficos ao agente privado, financiamentos e condições especiais, subsídios, incentivos fiscais, ok? E outros instrumentos como apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, ações de educação ambiental, informações ao público. Bem, isso daqui é só para a gente falar rapidamente sobre uma ação do governo municipal do município de São Bento, Maranhão. Quando eu estive lá em 2020, a então secretária do Meio Ambiente comentou comigo sobre essa ação e eu achei muito interessante pedir para que ela me mandasse, ela me mandou. Veja a ação que o município de São Bento fez em 2020. Você quer ganhar um tablet e ainda ajudar o meio ambiente? Tanto foi a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, órgão executor local, pertencente ao SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, vocês estão entendendo? Já vimos isso. E cria uma ação que diz o seguinte: a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Bento tem uma missão para você. Você foi selecionado para fazer algo pelo planeta. A sua missão é plantar uma árvore. Muito bem. Vou plantar uma árvore. Por que eu vou plantar uma árvore? Poxa, me conscientizar que plantar árvore faz bem, porque evita erosão, desertificação, ajuda drenagem, temperatura. Tudo bem. Mas tinha mais um incentivo. Para que esse momento seja registrado, precisamos de uma foto sua ao lado da árvore que você plantou. Poste a foto no seu Instagram, marque a secretaria e a foto mais comentada e mais curtida ganhará um tablet. Ora, eu vou plantar, eu vou dizer para todo mundo que eu plantei, vou pedir para todo mundo curtir a foto. Eu te garanto que boa parte das pessoas que eu disser vai dizer: como é que é o negócio? Eu vou plantar uma também. Eu curto a sua, mas você curte a minha. E aí, de forma indireta, o objetivo é plantar através de uma gincana, vamos chamar assim, aberta, que a população se engajasse no plantio de árvores no município de São Bento. Eu achei assim o máximo. Que legal que São Bento está fazendo. Ainda que ele tenha copiado de outro local, isso não é problema nenhum. A gente tem que copiar as coisas boas, não é mesmo? Muito bem. Então, gente, instrumentos de comando e controle. Ora, o próprio nome já diz. Há uma regulação direta através do poder de polícia. Eu falei a vocês há pouco que o IBAMA atua lá na ponta na fiscalização, por exemplo, do garimpo ilegal. O fiscal do IBAMA vai lá, interdita e confisca materiais.
Com que poder? Com o poder de polícia que ele tem. Ok? É o poder de polícia que ele tem. É o poder de intervir como agente público em prol do interesse público. O que é poder de polícia? É não necessariamente o poder da polícia. O poder de polícia é a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato e razão de interesse público, concernente segurança, higiene, ordem, costume, disciplina de produção e mercado, exercício de atividade econômica. Significa que é a mesma coisa que dizer a vigilância sanitária, quando vai no restaurante e faz uma fiscalização e encontra alimentos o prazo de validade vencido, falta de higiene, roedores, baratas, por exemplo, acondicionamento errado de perecíveis fora de geladeiras, etc. O restaurante pode ser notificado, multado, interditado, não é mesmo? É esse poder de polícia. Ok? Estamos falando de instrumentos de comando e controle. E esse poder do Estado, através dos seus agentes públicos, é que faz com que as coisas aconteçam. O exemplo que eu dei foi a vigilância sanitária, que interditou 22 estabelecimentos em Juazeiro do Norte, em Barbalha. Agora, em fevereiro de 2021. Por quê? Porque estava funcionando em horário irregular, registrando aglomerações de respeito ao uso de máscaras, tá? Durante um estado de exceção que foi a pandemia do Covid-19. Da Covid-19. Então, tá bem aqui. 9 interdições, 19 notificações e 2 multas. Esse é o poder de polícia. Tá? Ocorre que as unidades de conservação sofrem com falta de verba. Por quê? Porque os órgãos executores eles estão sem grana. Ah, isso é de agora? Não. Essa reportagem é de 2014. Quantos governos nos já passaram? E eu garanto que a coisa não mudou muito. Então essa reportagem do jornal O Globo de 2014 traz um cenário de devastação do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que está na ponta da linha na questão dos parques nacionais. Por exemplo, ele está aqui no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E aqui fala, falta nenhum posto de gasolina quer fornecer mais combustível, porque sabe que não vai receber. Servidores estão sem receber salário há mais de 3 meses. Carros não estão em condições de andar por falta de manutenção. Tem um servidor para não sei quantos hectares, quilômetros quadrados. Impossível de fiscalizar. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Isso é de 2014. De agora, o que nós temos? Alterações do CONAMA ameaçam a maior reserva urbana de mangue. Lembre que eu falei daquela alteração no CONAMA? Ocorrida em 2019? Em 2020, essa alteração já estava trazendo problemas para a maior reserva urbana de mangue do Brasil, localizada em Recife. Aqui foi uma ação do governo federal numa fiscalização do IBAMA sobre garimpos ilegais. Existe um decreto
que fala sobre a possibilidade, na impossibilidade de você trazer os materiais e equipamentos, como por exemplo um trator, você pode inutilizá-los, para que a prática não continue. E aí os interessados foram até o governo federal, conseguiram uma audiência e lhes foi prometido que isso não ocorreria mais. A destruição é autorizada pelo decreto 6514 de 2008 por duas razões principais: a dificuldade de rebocar os equipamentos apreendidos e a possibilidade de ações armadas para resgatar os veículos, como já ocorreu na Amazônia. Muito bem. E aí nós tivemos essa... Queimar maquinário, outra história. Hoje vou conversar de novo. Se a máquina chegou lá, ela sai. A gente acerta isso. Já dei a dica para vocês. Se entrou, sai. Ou seja, o presidente, essa fala é do presidente, ele não necessariamente está dizendo que não vai mais poder, que vai ter devolver a máquina para o infrator. Ele está dizendo que não vai mais ser queimada, né? Enfim. E aí ele nessa mesma época, ele de certa forma quer saber quem foi o responsável do IBAMA num município no Pará, para poder tomar alguma atitude, né? Isso foi em 2019. Então, pela Lei 6938, alguns instrumentos de comando e controle, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, licenciamento ambiental, criação de espaços territoriais especialmente protegidos, penalidades disciplinares ou compensatórias pela degradação ambiental ocorrida. Instrumentos econômicos, por exemplo, subsídios. Ou seja, quando o agente privado vai ter um benefício, como por exemplo uma renúncia fiscal por parte do poder público, ou uma transferência de recursos de entes estaduais aos agentes privados. Ok? E os tributos ambientais, quando ao contrário o agente privado tem que pagar. Por exemplo, uma taxa cobrada por tonalidade de CO2 lançado na atmosfera. Ou uma tributação sobre a utilização de serviços públicos de coleta e tratamento de efluentes. Ou uma tributação sobre produtos poluentes, como por exemplo carvão, energia elétrica, pilhas, baterias, pneus. Tá? Então, aqui é o contrário. O agente privado é que vai desembolsar, né? Por conta de sua atividade. A taxa do lixo, em 2006, o município de São Luís discutiu na Câmara dos Vereadores a criação da taxa do lixo, que até então eu sei, parou por lá por questões jurídicas, mas era mais um imposto, né? Desculpa, era mais um tributo, né? Taxa era um tributo, mais um tributo. Mas era um tributo que se justifica plenamente. Alguns tributos ambientais brasileiros versam sobre cobrança de tarifa pelo lançamento de despejo industrial baseado nas características dos poluentes, como o decreto do Rio, exclusão da cobrança do imposto territorial rural das áreas de matas nativas, se forem mantidas assim, taxa de controle e fiscalização ambiental, e assim vai. Aqui é um exemplo de uma taxa que aconteceu no Carnaval de 2021. Um casal de turistas da Paraíba criou uma confusão em Jericoacoara, Ceará, e dizia: eu não estou de favor neste lugar. Por quê? Porque eles se recusaram a mostrar o documento que provava que eles tinham pago a taxa de turismo sustentável. E também havia uma restrição para entrar
em Jericoacoara com carro particular. E eles queriam entrar. Então houve toda uma questão com os funcionários da prefeitura, né? Dois aspectos que existem lá: uma política pública ambiental local, que é o controle de entrada e saída de turistas e veículos, e o pagamento da taxa de turismo em Jericoacoara. E eles se recusaram a fazer os dois. Você não pode. A lei é imposta a todos, né? Instrumentos econômicos, segundo a Lei 6938. Incentivos à produção e instalação de equipamentos, a criação e absorção de tecnologias voltada para a melhoria. Instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. E outros instrumentos que não de comando e controle ou econômicos são instrumentos de caráter administrativo ligados às atividades dos próprios agentes públicos, e consta lá também na 6938, como, por exemplo, o Cadastro Técnico Federal de Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental, o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou que utilizam recursos ambientais. Muito bem. Então, dando seguimento, vamos só dar uma olhada na questão da legislação ambiental no Brasil. O Brasil colônia, ele, por não ter o seu direito próprio, ele se valia das ordenações do Reino de Portugal. Pela ordem, as ordenações afonsinas, as manuelinas e as filipinas. E como eu havia falado no início, neste tempo, existiam sim regras que proibiam caça, corte de árvores frutíferas do pau-brasil, morte de animais por malícia. Mas reparem que não havia uma política pública ambiental, digamos, sistematizada. Assim como não havia um aparato técnico burocrático. E estas normas, elas visavam diretamente proteger os interesses patrimoniais da coroa. Ainda que versassem sobre questões de proteção a ambiente, a animais, a atividades, determinadas atividades ou atividades de determinadas épocas, como por exemplo, determinadas épocas eram proibidos pescar, acredito pela questão do defeso. Aí nós tínhamos o Código Penal de 1830, né, que penalizava o corte ilegal de madeiras, mas também nesse cunho. E a Lei número 601 de 1850, também conhecida como Lei Eusébio Queiroz, ou Lei de Terras, que na verdade é na tentativa de regular ou regulamentar o uso e ocupação do solo brasileiro, creio eu, que veio a distribuir de forma indevida terras a amigos e parentes da coroa, que veio a sacramentar os latifúndios no Brasil. Portanto, essa regulamentação do uso e ocupação do solo não teve, a meu ver, o efeito desejado. Mas que também falava sobre desmatamentos, incêndios criminosos e etc. No período republicano, até o fim da década de 70, a gente pode trazer como marco o Código Civil de 1916, que entra em vigor em 1917, 1º de janeiro de 1917.
Primeiro Código Civil brasileiro, feito à mais semelhança do Código Napoleônico, mas que traz no artigo 554 já um dispositivo que fala que o proprietário inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam. E no 584, proíbe construções capazes de poluir, olha aí a poluição, ou inutilizar para o uso ordinário água de poço ou fonte alheia a elas preexistentes, ou seja, que já existiam antes dessa construção. E aí, como eu falei para vocês, década de 30, profícua com a criação de códigos, Código de Águas, Código Florestal, o Decreto-Lei número 25 de 1937, que fala sobre o patrimônio histórico e artístico nacional e cria no Brasil o Instituto do Tombamento. E a gente sabe porque vivemos numa cidade que é patrimônio cultural da humanidade, que tem um centro histórico de muitos imóveis tombados. Tombar significa registrar para que ele não perca as suas características. Detalhe, pessoal, o Decreto-Lei 25 de 1937 ainda está em vigor. Ok? Em setembro de 1965, o Código Florestal. Em 67, o Decreto-Lei, que não é um instituto jurídico que não existe mais, legislativo que não existe mais no Brasil, o Decreto-Lei, mas até então existia. Decreto-Lei que institui o Código de Pesca. A partir de 80, como falamos, nós temos o advento da Lei 6938, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, que cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e fala sobre a responsabilidade objetiva na questão ambiental, ou seja, ainda que sem culpa, pela reparação dos danos ambientais. Em 85, com a Lei 7347, é criada a ação civil pública, em que legitima o Ministério Público a agir coletivamente em prol dos interesses difusos e coletivos. Olha que coisa boa. E, obviamente, a Constituição da República de 5 de outubro de 1988, que traz o nosso já conhecido artigo 225, que nunca é demais reler. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pessoal. Não é ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm. Ele é bem de uso comum do povo. Direito difuso e essencial à sadia qualidade de vida. Meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, impondo seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, interesse público para as presentes e futuras gerações, a ideia do conceito, ou por alguns críticos, slogan de desenvolvimento sustentável advindos do relatório Brundtland, o relatório Nosso Futuro Comum de 1987, portanto, ainda em plena discussão da Constituição, que é promulgada em 1988. E que traz em seus parágrafos e incisos diversas outras informações sobre meio ambiente. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Ele tem o dever de agir, assim como a coletividade também. Preservar e restaurar os processos ecológicos, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético, definir em todas as unidades da federação, todos os estados, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, exigir na forma da lei que uma obra ou atividade potencialmente causadora de danos ambientais só seja instalada após estudo prévio de impacto ambiental. O poder público tem o dever de controlar a produção, comercialização, emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente. Olha aí, senhores administradores. Aí o poder público tem o poder de polícia de agir na fiscalização por dever
na fiscalização da produção, da comercialização, do emprego de técnicas, métodos, substâncias no processo produtivo. Promover a educação ambiental, proteger flora e fauna. E aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a reparar o meio ambiente degradado. E as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, e jurídicas de direito público e de direito privado, a sanções penais e administrativas, independente das sanções civis. Aí eu trago uma reportagem de 2014, que a Justiça do Paraná obrigou fabricantes de telhas de amianto a recolherem, porque eles colocaram no mercado, assim como pneus, pilhas e baterias. Um ótimo tema para a pesquisa de vocês sobre logística, logística reversa, produção, estratégia, marketing, planejamento. Vocês têm esse ótimo tema aí a explorar. Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro das condições que assegure a preservação do meio ambiente. E aí tem uma reportagem de 2020 que o então ministro do Meio Ambiente revogou um ato dele que permitia cancelar infrações ambientais e regularizar invasões na Mata Atlântica, área especialmente protegida. Patrimônio nacional. Fiscais, com seu poder de polícia, fiscais de órgãos executivos, executores das políticas públicas ambientais, fizeram o seu trabalho, verificando irregularidades, multaram. Ao governo central, baixa um ato, cancelando infrações ambientais. E conforme houve a pressão, o governo deu um passo atrás e revogou o ato que permitia cancelar essas infrações e regularizar as invasões na Mata Atlântica. Outra lei muito interessante, extremamente importante, é a Lei 9.605 de 98, que fala sobre crimes ambientais. E vejam, senhores administradores, mais uma vez, essa lei dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. E logo no artigo 2º ela diz o seguinte: quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estas cominadas, na medida de sua culpabilidade. Até aí tudo bem. Todos aqueles que concorrerem por um crime respondem por ele, na medida de sua participação. Aí ela bota uma vírgula. Bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, pública ou privada, que, sabendo da conduta criminosa, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Então reparem na gravidade do artigo 2º da Lei 9.605 para os administradores, públicos e privados. O artigo 3º fala que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Ainda que a empresa não vá ser presa porque ela não tem um corpo para ter a privação da liberdade, ou seja, as lojas americanas não vão ser a Extra Farma, não vai ser presa atrás das grades, em Pedrinhas, ela não pode, ela não tem esse corpo físico, por não ser uma pessoa física e sim jurídica. Mas a ela serão aplicadas sanções penais. E a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas que participaram do ato também. E detalhe, se você é dono de uma empresa, não pense que sua empresa fez algo errado, ambientalmente falando, mas
no direito do consumidor também, que é você, pessoa física, está protegido, porque é ela que tem que pagar. Porque pode ser desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica para atingir a figura do seu dono, do seu proprietário, do seu sócio. Isso é muito importante. Vocês estão se preparando, já no limiar de serem gestores públicos e privados, saberem. Vocês têm que saber disso. Por isso que eu faço questão de dar essas aulas de leis, de princípios do direito. Porque eles obrigam a todos. E você, como gestor, você pode muito bem ter um departamento jurídico, mas você tem que saber. Até porque se você não puder ou não quiser ter um departamento jurídico, você tem que saber o mínimo. O mínimo. Veja, nós estamos falando da Lei 9.605, Lei dos Crimes Ambientais. E em fevereiro de 2021 ocorre um fato que eu só quero mostrar como é a natureza humana. Os caras entraram num sítio no interior de São Paulo para roubar o sítio. Furtaram lá o que tinha que furtar, televisão, sabe Deus o quê. Resolveram levar o cachorro. E para fazer o quê? Porque eu presumo que eles levaram a televisão, que não pagaram nada por ela, para vender bem ali por R$200. Pronto. Eles tiveram um lucro ilegal, mas tiveram. Mas levaram o cachorro também. Para quê? Ah, porque eles queriam ter um cachorro daquele. Não. Eles levaram o cachorro para simplesmente enterrarem ele da metade para baixo, o cachorro morrer sofrendo. Olha que coisa. Que absurdo. Não é mesmo? E aí, ainda bem que ouviram os uivos do cachorro, os lamentos do cachorro, e foram ver o que era. Encontraram o cachorro enterrado da metade para baixo. É incrível, gente. Aqui um exemplo. Infelizmente eu não peguei a referência da data da reportagem. O governo do estado do Rio de Janeiro multou a refinaria Duque de Caxias, que pertence à Petrobras, em 2 milhões por emissão de gases tóxicos. Coisa interessante. O governo do estado do Rio multa uma empresa sociedade de economia mista, mas pertencente à administração indireta, federal indireta, por ser sócia majoritária, por ter a maioria de ações. Por quê? Porque essa empresa estava violando a resolução número 3 do CONAMA. Lembrem-se, o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo. Eu falei, ele faz as normas. Bem aqui. Muito interessante também e muito atual é a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, inclusive alterando em parte a 9.605 dos crimes ambientais, que puxou para si alguns assuntos. E também de suma importância para os gestores, mas até para os públicos, mas também para os privados. Reparem, o artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pondo sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, que nós acabamos de ver. Instrumentos econômicos, instrumentos implícitos de política pública ambiental, instrumentos econômicos. Parágrafo 1º. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas, nós, ou jurídicas, na verdade deveria ser e-jurídicas, de direito público e privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos. Todos nós temos que observar a Lei 12.305 de 2010 quanto à destinação dos resíduos sólidos.
obrigação por lei. Isso daqui é um exemplo que eu quero dar para vocês, só de uma coisa atual, de julho de 2021, falando ainda sobre resíduos sólidos. 1,5 bilhão de máscaras foram parar no mar em 2020 e viram problema mundial. 1,5 bilhão. Repare que em 2020 só 3/4 do ano foram usadas máscaras, né? Em 2020, 1,5 bilhão de máscaras não foram parar em locais indevidos. Ele está falando aqui só do mar. Mais de 6 mil toneladas de um tipo de lixo que simplesmente não deveria estar no mar. 3 mil máscaras por minuto. É bastante. É bastante. É um impacto muito grande. Ainda falando sobre resíduos sólidos, reciclagem pede investimento público e ainda depende do catador, numa reportagem de setembro de 2020. Embora o Brasil seja o campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio, mais de 90% das latas de alumínio no Brasil são recicladas. Salvo engano, pelos últimos números que eu vi, 97%, não tenho certeza, mas 97% das latas de alumínio no Brasil são recicladas. Mas não são só notícias boas. O país gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E apenas 4% disso é reciclado. Só 4% de 80 milhões de toneladas é reciclado. E 40% desses 80 milhões tem destinação imprópria. Ainda que 10 anos após a implantação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E foi em 2010, como nós vimos. Aí o presidente da Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos Efluentes diz o seguinte: além do impacto ambiental, isso também significa enterrar cerca de 16 bilhões por ano. Resíduo sólido é uma utilidade como água e luz. Lembrando que resíduos podem gerar emprego e renda, se descartados corretamente, com sua reutilização como matéria-prima ou tornando-se subprodutos. A gente tem que chegar nesse patamar. A gente tem que fazer isso acontecer. Eu mostrei para vocês, em certa ocasião, que já existem empresas que tratam o resíduo sólido, energia na queima desse resíduo sólido, produzindo energia, ou, por exemplo, o asfalto com material de pneus. Ok? A gente tem que chegar aí. Aqui uma reportagem de 2021. Iniciativas sustentáveis crescem entre as empresas. Agora, em meados de junho de 2021. Eu tenho o link, inclusive, para quem quiser olhar a reportagem, assistir a reportagem. É pequena, é curta. Eu posso fornecer aqueles que quiserem se aprofundar. E em São Luís? Em São Luís, Sebrae apoia empresas de São Luís na elaboração de plano de gestão de resíduos sólidos. Ou seja, por meio da consultoria Sebrae Tech, 76 planos já tinham sido elaborados em São Luís até junho de 2021. Veja a última parte. Veja que a primeira parte da reportagem cita o quê? O advento da Lei Federal 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E veja o último parágrafo. Em São Luís, reforçado pela legislação municipal, o cumprimento dessa obrigação ganhou impulso nos últimos meses. Com apoio do Sebrae, inicialmente para empreendimentos do turismo, dezenas de empresas iniciaram o processo de reformulação de suas políticas internas de gestão de resíduos sólidos. Gestão de resíduos. Veja que coisa interessante. O empresariado começando a tomar atitudes proativas
em virtude da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Até porque a lei o obriga. Como eu falei para vocês lá atrás. Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público e privado. Aqui é só um slide para mostrar para vocês que o que vocês quiserem, vocês encontram na internet. Tá? Se vocês quiserem fazer um estudo sobre áreas protegidas e unidades de conservação, aí vai falar sobre Barreirinhas, sobre o Parque Nacional, desculpa, dos Lençóis Maranhenses, vocês vão encontrar as normas, leis, resoluções do CONAMA, portarias do IBAMA, enfim, que falam sobre isso, sobre qualidade do ar, sobre resíduos sólidos, sobre turismo, sobre recursos hídricos, ok? Só para mostrar a vocês sobre clima. Aqui é uma outra situação em que o IBAMA é multado o IBAMA multa a Petrobras. Veja, fiscalização, poder de polícia, penalidade. IBAMA multa a Petrobras em 100 mil por despejo irregular de resíduos em plataforma. Isso é em 2019. Isso não é nada. Também em 2019, o IBAMA volta a multar a Petrobras em 8,19 milhões de reais por vazamento de outra plataforma no litoral capixaba. Então, esses órgãos executores, eles fiscalizam todos. Ok? E assim, nós terminamos a nossa aula gravada sobre gestão pública ambiental. Começamos com um ponto, ele não termina aqui, mas por enquanto isso é tudo. Grande abraço a todos.